Olá a todos! Estamos aqui para perceber e para falar sobre porque é que atrair profissionais na área de IT é algo tão complicado e, nesse sentido, porque é que o recrutamento especializado é algo tão importante nesta área. O recrutamento especializado, como diz a própria palavra, recrutamento especializado, significa que as empresas têm perfis que têm determinadas especificidades nos seus requisitos que são delicadas, complicadas de encontrar no mercado de trabalho e, para isso, contratam parceiros que os possam ajudar a encontrar os perfis que necessitam para trabalhar nas suas empresas. Primeiro que tudo, sempre que vamos ter um parceiro em qualquer área, neste caso estamos a falar na área de recrutamento, o mais importante é que haja uma reunião inicial. Porque esta reunião inicial, primeiro para perceber a empresa cliente, para a empresa cliente também perceber qual a forma de trabalhar do parceiro e seguidamente perceber quais são as necessidades e a partir daí conseguir definir uma estratégia adequada à empresa cliente e ao parceiro para conseguir encontrar os candidatos adequados para a empresa cliente. Nomeadamente, é importante perceber o ambiente da empresa, é importante perceber a experiência que é pretendida para o candidato, quais as tecnologias que são necessárias, qual o modelo de trabalho, entre outros pontos também relevantes para a mesma. Após estar definido o perfil ou as necessidades e estar definida a estratégia, que pode passar por verificação da base de dados do parceiro, que já é uma vantagem a priori muito importante para encontrar candidatos especializados, pois é a área de atuação da empresa parceira, neste caso de recrutamento especializado. Depois de verificar através de headhunting, anúncios, quais os candidatos que realmente se vão candidatar para a vaga em aberto, então existe a fase das entrevistas. Entrevistas essas que são feitas inicialmente para perceber soft skills e hard skills numa visão macro, mas que depois, sendo de interesse do cliente ou havendo essa necessidade, poderá haver um challenge técnico e finalmente são enviados e partilhados os perfis com a empresa cliente. De que forma? Isso depende um pouco de cada empresa e neste caso é que é importante que a parceira se adapte à empresa cliente e daí que trabalhar de forma individualizada seja tão importante para ter sucesso na área de recrutamento especializado. Caso o cliente pretenda que esse perfil seja enviado via e-mail, é a forma como é feito. Caso o cliente pretenda ter uma pequena reunião, uma quick call, para serem verificados os perfis que foram encontrados durante uma semana de trabalho, poder-se-á fazer dessa forma. Portanto, depende um pouco da empresa cliente e do que será mais interessante para conseguirmos feedback e conseguirmos ir ao encontro do que é pretendido o mais rapidamente possível. A componente técnica pode ser validada de diversas formas. Numa visão mais simples e mais básica, as principais skills são verificadas através de algumas questões na entrevista inicial. No entanto, de forma a conseguirmos ter um feedback técnico pormenorizado, a melhor forma é haver lugar a um challenge técnico para que sejam apuradas as verdadeiras capacidades e competências técnicas do nosso candidato. O tempo de resposta de uma equipa de recrutamento especializado poderá variar mediante a forma como vai ser feito esse mesmo recrutamento. No entanto, em 72 horas conseguimos dar resposta a um perfil. Também poderá ter outras questões que vão sendo verificadas à medida que vai ser feito esse recrutamento, que pode não permitir dar resposta nessas 72 horas, mas no máximo numa semana conseguimos encontrar perfis que vão ao encontro da empresa cliente. Essa é a parte fantástica de trabalhar com uma empresa de recrutamento especializado. No caso da Delant, até haver um candidato selecionado para determinada vaga pelo cliente, ou seja, a vontade de adjudicar um candidato e fazer essa proposta ao candidato, não existe lugar a qualquer pagamento. Porquê? Porque toda a parte de triagem do perfil, toda a parte de triagem de candidato, toda a parte de envio de candidatos, até a finalização do processo e vontade do cliente de querer contratar um candidato enviado pela Delant, não existe lugar a pagamento. A posteriori de haver essa vontade, então sim, existe lugar ao pagamento de uma success fee.
Tendo em conta que o parceiro do recrutamento especializado trabalha e tem experiência na área de IT, significa que toda a equipa consegue estar focada neste tipo de perfis mais complicados de encontrar no mercado de trabalho. O que é que isto faz? Faz com que o conhecimento da empresa de recrutamento especializado consiga dar resposta de forma célere ao que é pretendido. Algo que muitas vezes na empresa cliente não acontece porque o Departamento de Recursos Humanos acaba por ter diversas tarefas que são inerentes ao trabalho de recursos humanos. Daí que esta é uma das maiores vantagens de trabalhar com uma equipa que está virada apenas para o recrutamento especializado em IT. Como em qualquer situação, há sempre um lado menos interessante do processo. Se nós pensarmos que a empresa cliente vai contratar um serviço especializado, sabemos que no final, e como já falámos anteriormente, há lugar ao pagamento de uma success fee. O que é que isto significa? Custos adicionais para a empresa cliente. Esta poderá ser uma desvantagem. Outro ponto que, e daí ser tão importante trabalhar em parceria com a empresa cliente, é parte cultural da própria empresa cliente, ou seja, poderá ser uma desvantagem que se a empresa parceira em que está especializada em recrutamento de IT não consiga perceber o ambiente cultural e daí que as pessoas que vai selecionar e que vai encaminhar não façam fit ao nível cultural com a empresa cliente. Depois existem outros pormenores que poderíamos pensar que não são tão interessantes também, mas isto depende um bocadinho pelo facto de se houver e não tão comum, felizmente face a algo que possa ter-se em conta, como a assinatura de um acordo de confidencialidade ou algum documento semelhante, que é a parte de fuga de informação. Mas isso é algo que estamos a falar num universo muito irrelevante face ao universo normal do recrutamento na área da IT. Se achas que a informação que foi facultada é realmente de interesse para ti ou para a tua empresa, se acreditas que neste momento a tua empresa necessita de ajuda na área de recrutamento especializado e se a informação que foi facultada vai ao encontro do que procuras, não hesites. Contacta a Delant, contacta uma das nossas business managers, verifica o nosso website, o nosso blog, o nosso Instagram, o nosso LinkedIn e fala connosco. Nós estamos aqui para te ajudar.